Oi, eu sou a Laura e hoje a gente vai falar sobre proteínas. Então, a gente vai começar falando sobre o que são as proteínas. Então, elas são macromoléculas biológicas que desempenham variadas funções, ou seja, são grandes moléculas que estão presentes nas células dos seres vivos e participam dos vários processos bioquímicos dos organismos. E são polímeros compostos por aminoácidos. O que são polímeros? É uma longa molécula formada pela junção de várias moléculas semelhantes, que são chamados de monômeros. Então, no caso das proteínas, os monômeros são os aminoácidos. Então, aqui a gente tem uma fórmula de um aminoácido, que tem um carbono principal ligado a um hidrogênio, a um grupo carboxila, que é o COOH, a um grupo amino, e esse R é o radical, ou também cadeia lateral, que é o que varia de um aminoácido para o outro e é o que determina as suas características únicas, como, por exemplo, se ele é hidrofóbico ou hidrofílico. Existem 20 tipos de aminoácidos e eles são divididos entre naturais e essenciais. Os naturais são aqueles que o nosso próprio corpo produz e os essenciais são aqueles que a gente adquire pela alimentação. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns alimentos que a gente pode ingerir que são ricos em proteínas. A ligação entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. É uma ligação covalente e uma reação entre o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de outro. É também chamada de reação de desidratação ou de condensação, pois um dos produtos é uma molécula de água que vem do H do grupo amino de um dos aminoácidos e do OH do grupo carboxila do outro. E as proteínas são divididas também entre as simples e as conjugadas. As simples são aquelas formadas apenas por aminoácidos e as conjugadas são formadas por aminoácidos e um grupo não proteico, que pode ser um lipídio, carboidrato ou metais, por exemplo. E agora sobre alimentos ricos em proteínas. Pode consumir essas proteínas tanto por alimentos de origem animal, como carne, ovo, leite, iogurte, tanto como alimentos de origem vegetal, como ervilha, soja, brócolis, feijão e outras leguminosas. Então, níveis de estrutura da proteína. A estrutura primária é uma cadeia linear de aminoácidos e ela é determinada pelo código genético, ou seja, o DNA determina a ordem dos aminoácidos de uma proteína. E esses aminoácidos se ligam por ligações peptídicas e formam uma estrutura chamada de polipeptídeo. A proteína pode ser formada por uma ou mais cadeias de polipeptídeos e ela já terá uma forma tridimensional biologicamente funcional. A estrutura secundária são interações entre elementos da cadeia principal, ou seja, não entra aquele grupo R, o radical ou cadeia lateral, e são ligações de hidrogênio que fazem com que o polipeptídico adquira outra forma. E como na imagem, por exemplo, temos a hélice alfa, que é essa forma helicoidal. A estrutura terciária são interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos e podem ser diversas interações, como por exemplo pontes de sulfeto, e elas determinam a forma tridimensional da proteína, estando diretamente relacionada à sua função. E isso é muito importante, lembrar que a estrutura da proteína está diretamente relacionada à sua função. Nem sempre a proteína vai parar nessa estrutura terciária, nesse estágio. Ela pode atingir a estrutura quaternária, que é a associação de cadeias polipeptídicas, e também, como a gente olhou anteriormente, algumas proteínas não são formadas apenas por aminoácidos. Então, vai ter outro grupo, que não seja proteico, que vai participar da estrutura da proteína final, funcional. Então, é muito importante lembrar que a forma, a estrutura da proteína é determinante para a sua função. E como a gente falou anteriormente, é o DNA que determina a cadeia linear dos aminoácidos da estrutura primária da proteína. Então, caso ocorra uma mutação ou um erro e essa estrutura primária se altere, as interações que vão ocorrer também vão se alterar. Então, a estrutura funcional da proteína é alterada, o que compromete a sua função. Um exemplo é a anemia falciforme, que é uma doença sanguínea hereditária causada pela troca de um aminoácido por outro na estrutura primária da hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de O2. A hemoglobina se encontra dentro das hemácias, que são células sanguíneas, e acaba alterando a forma das hemácias. Então, elas perdem esse formato bicôncavo e a sua elasticidade e acabam adquirindo essa forma de foice e endurecem, dificultando a passagem de sangue pelos vasos e, consequentemente, a oxigenação dos tecidos. Um dos sintomas dessa doença é a fadiga intensa, dor, tendência a infecções, palidez, entre outros. Agora, alguns fatores que afetam a estrutura das proteínas. Então, como a gente já viu, as cadeias polipeptídicas se dobram em uma estrutura tridimensional. Isso acontece de modo espontâneo, com a ajuda de algumas proteínas. Mas essa estrutura também depende das condições físicas e químicas no ambiente na qual ela está inserida. Então, dependendo das condições ou alterações de alguns fatores do meio, as ligações químicas e as interações nas proteínas podem ser rompidas, fazendo com que ela perca sua forma original funcional. Isso é chamado de desnaturação.
E a desnaturação pode ser reversível ou não. Ou seja, se a proteína volta à sua forma original, isso é chamado de renaturação. Então, alguns fatores são a temperatura, que isso altera o nível de agitação das moléculas, e um exemplo é quando a gente vai fritar um ovo e a clara se torna branca pela desnaturação das suas proteínas, pelas altas temperaturas. E nesse caso, não é reversível, não há a renaturação, pois as proteínas não vão conseguir voltar ao normal. Outro fator é o pH e outro é o solvente, mudar de um ambiente aquoso para um apolar, por exemplo. E esse é o mecanismo, por exemplo, do uso do álcool para matar bactérias, pois ele altera permanentemente a estrutura proteica das bactérias. Funções proteicas. As proteínas são muito importantes e atuam de diferentes maneiras, então a gente vai citar aqui algumas das funções das proteínas. Primeiro é estrutural. A queratina, por exemplo, é a principal substância que compõe cabelos e unhas, e outro exemplo é o colágeno. A função imunológica, que são os anticorpos, também chamados de imunoglobinas, eles são glicoproteínas produzidas pelas células de defesa do corpo, ou seja, uma proteína conjugada, e atuam para defender o organismo de antígenos, que são aquelas substâncias estranhas ao organismo. Função transportadora, por exemplo, a hemoglobina, transporta oxigênio no sangue, como já foi citado, e outras substâncias também dependem das proteínas para serem transportadas pelo corpo. Então, outra função é a função hormonal, por exemplo, a insulina, que é um hormônio responsável por induzir a absorção de glicose pelos tecidos. O controle osmótico, por exemplo, a albumina, que é uma proteína muito importante para regular o fluxo sanguíneo. Então, se a concentração de albumina diminui no sangue, a pressão osmótica também diminui, e isso causa edemas, que são inchaços. E essa é uma dos sintomas de uma doença que é causada pela desnutrição proteica, chamada de kwashiorkor, a gente vai falar sobre ela mais tarde. Então, também tem proteínas com funções motoras, como, por exemplo, a actina e a miosina, que são proteínas presentes nos músculos e responsáveis pela contração muscular. Algumas proteínas também participam da coagulação sanguínea, então elas fazem parte da cadeia de coagulação, que é necessário para acabar com a perda de sangue quando um vaso sanguíneo é danificado. Outras proteínas também são receptores celulares, então elas ficam nas membranas das células e respondem a estímulos, como por exemplo, para detectar sinais químicos nas células nervosas. E por último, as proteínas com função catalisadora, que são as enzimas. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Então, as enzimas são biocatalisadores, ou seja, são substâncias que aceleram a velocidade de reações bioquímicas dos seres vivos. Eles diminuem a energia de ativação das reações, que é a energia necessária para começar a reação, e assim aumentando sua velocidade. Um ponto muito importante é que as enzimas não são consumidas no processo. Então, a mesma enzima pode catalisar o mesmo tipo de reação várias vezes, e o produto final da reação não vai ser alterado. Nem todas as enzimas são proteicas, algumas são de RNA, e elas são chamadas de ribozimas. E também algumas enzimas, chamadas de holoenzimas, se ligam a outras substâncias, que podem ser íons inorgânicos ou derivados de vitaminas, por exemplo. As enzimas são específicas, então cada enzima funciona para uma determinada reação. E aí podemos de novo relacionar a forma da enzima com a sua função. O sítio ativo é a parte da enzima na qual o substrato se conecta, e aí eles formam um complexo chamado de enzima-substrato. E substratos são as substâncias iniciais do processo. E sobre esse momento em que o substrato se liga à enzima, a teoria atual é do encaixe induzido, que diz que a conformação da enzima é ligeiramente alterada pelo substrato. Então, como a gente pode observar nessa imagem, o sítio ativo da enzima muda um pouco, adequando-se ao substrato. Outro ponto é que a temperatura e o pH influenciam na ação enzimática. Então, para cada tipo de enzima, existe uma temperatura ótima e um pH ótimo, na qual a velocidade da reação é máxima. Então, nesse gráfico, a gente pode observar que a temperatura ótima da enzima A está por aqui, enquanto a temperatura ótima da enzima B está por aqui. Nesses dois casos, a velocidade da reação é máxima. Enzimas diferentes, então, exigem características do meio diferentes para que seu desempenho seja máximo. A gente pode comparar, por exemplo, enzimas digestivas. Algumas atuam no estômago, onde o pH é por volta de 2, e outras no intestino, onde o pH é por volta de 8. Além disso, existem ativadores e inibidores enzimáticos. Então, algumas substâncias ativam as enzimas e outras inibem a sua ação. E algumas dessas substâncias são usadas pela farmacologia para tratar doenças.
Por exemplo, a penicilina, um antibiótico, inibe a enzima da síntese da parede celular das bactérias. E agora, por último, nós vamos citar algumas doenças relacionadas às proteínas. Primeiro, as doenças priônicas, que são causadas por príons, partículas proteicas com capacidade infecciosa. São proteínas modificadas que se depositam no tecido cerebral, causando a morte de células. A segunda é kwashiorkor, que é quando há desnutrição proteica. Então, os músculos, o plasma e os órgãos começam a perder proteínas. E um dos seus sintomas são os edemas, que é o inchaço causado pela perda de albumina, que é aquela proteína responsável pelo controle osmótico que a gente falou mais cedo. E essa doença normalmente ocorre quando crianças param de ser amamentadas precocemente e essas proteínas do leite não são repostas. E a terceira é a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Glúten é uma proteína presente no trigo, por exemplo. Então, é uma doença autoimune que faz com que uma resposta imunológica se desenvolva quando alguém intolerante ingere glúten. E aí essa resposta acaba diminuindo as vilosidades intestinais e prejudicando o funcionamento do intestino. E essa foi a aula de hoje sobre proteínas. Até a próxima!